Olá, querido público! Hoje faremos um vídeo com questões de uma prova da FAURGS. A FAURGS é a fundação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é responsável por vários concursos. Em especial, esse vídeo interessará a quem pretende realmente fazer algum concurso, ou mesmo até os vestibulandos, não importa, porque teste sempre é teste, né? Mas, e procuraremos diversificar isso. Mas neste vídeo será centrado numa prova da FAURGS, né? Então, vejam bem, vocês podem acompanhar comigo o texto que vocês têm na tela. Dona Glória gostava de conversar com seu Ribeiro. Eram conversas intermináveis em dois tons. Ele falava alto e olhava de frente, ela cochichava e olhava para os lados. Quando me via, calava-se. Já fui trabalhador alugado e sei que, de ordinário, a gente miúda emprega as horas de folga depreciando os que são mais graúdos. Ora, as horas de folga de Dona Glória eram quase todas. Dormia, almoçava, jantava, ceava, lia romances à sombra das laranjeiras e atenazava Maria das Dores, que endoidecia com a colaboração dela. Queixava-se de tudo, dos ratos, dos sapos, das cobras, da escuridão. Afetava na minha presença uma atitude de vítima. Passava parte dos dias no escritório. Seu Ribeiro tratava-a por excelentíssima senhora. Julguei perceber por certas palavras, gestos e silêncios que ela ia ali deplorar a sorte da sobrinha. Estava sempre ao pé da carteira, amolando. Madalena batia no teclado da máquina. Seu Ribeiro escrevia com lentidão trêmula, às vezes se aperreava procurando a régua, a borracha, o frasco de cola que se ausentavam, porque Dona Glória tinha o mau costume de mexer nos objetos e não os pôr nunca onde os encontrava. Eu me danava com essa desordem, fechava a cara, dava ordens secas rapidamente e saía para não estourar. Enfim, desabafei. Num dia 4, o balancete do mês passado não estava pronto. Por que foi esse atraso, seu Ribeiro? Doença? O velho esfregou as suíças, angustiado. Não, senhor, é que há uma diferença nas somas. Desde ontem procuro fazer a conferência, mas não posso. Por que, seu Ribeiro? E ele calado. Está bem, ponha um cartaz ali na porta proibindo a entrada das pessoas que não tiverem negócio. Um cartaz com letras bem grandes. Todas as pessoas, ouviu? Sem exceção. Isso é comigo? Disse Dona Glória, esticando-se. Prepare logo o cartaz, seu Ribeiro. Perguntei se era comigo, tornou Dona Glória, diminuindo um pouco. Ora, minha senhora, é com toda a gente. Se eu digo que não há exceção, não há exceção. Vim falar com minha sobrinha, balbuciou Dona Glória, reduzindo-se ao seu volume ordinário. Sua sobrinha, enquanto estiver nessa sala, não recebe visitas. É um empregado como os outros. Eu não sabia. Pensei que não interrompesse. Pensou mal. Ninguém consegue escrever, calcular e conversar ao mesmo tempo. O nosso grande Graciliano Ramos é uma adaptação de São Bernardo, né? Passagem, né? Bem, vejamos a questão 3. Assinale com, vocês me acompanhem no vídeo, assinale com V verdadeiro e F falso nas afirmações a seguir. E aí pede para ver pela combinação qual é a letra adequada. A opção é. Então notem, o sujeito da forma verbal atenazava, linha 10, é oculto. Então notem, me acompanhem no texto novamente aí na tela, na linha 10. Vamos ler todo o período, e o ideal sempre em solução de questões em português é ler todo o período para se ter a ideia de conjuntar, a oração em questão pelo menos, tá? Então veja, ó,
Na linha 9, dormia, almoçava, jantava, ceava, lia romances à sombra das laranjeiras e atenazava Maria das Flores. Até aí já está bem. Notem bem que se alguém está pensando, Brasil, eu não sei o que significa esse termo. Sempre tenho dito que os postulados gramaticais, as normas que devemos seguir e que são cobradas nas provas, elas não necessariamente dependem da semântica. Eu saber que um verbo tem que ir para o singular ou para o plural, não necessariamente, se eu não domino o sentido desse verbo, eu terei problema, né? Então não importa. Depois nós vamos até a uma questão sobre exatamente o significado desse verbo. Mas vamos à procura do sujeito, né? Para ver se é verdadeiro isso, que ele é oculto. Ó, atenazava não é verbo impessoal. Os verbos impessoais, eles, o sentido, inclusive, deles, né, é mais de conhecimento da maioria das pessoas. Então não é o caso aqui, né? Então, vou fazer a pergunta. Quem é que atenazava? Notem que todo esse parágrafo que começa na linha 9, ele já faz alusão ao que foi dito antes. Então, eu vou ter que buscar subsídio no período, no parágrafo anterior. Olhem bem, ó. Eu vou iniciar o texto com vocês. Dona Glória gostava de conversar com seu Ribeiro. Eram conversas intermináveis em 2 tons. Ele falava alto e olhava de frente, ela cochichava e olhava para os lados. Quando me via, calava-se. Já fui trabalhador, alugado e sei que, de ordinário, a gente miúda emprega as horas de folga depreciando os que são mais graúdos. Ora, as horas de folga de Dona Glória eram quase todas. Dormia, então quem é que dormia? Só para entendermos esse início do parágrafo em questão agora. Quem é que dormia? Era a Dona Glória. Dormia, almoçava, jantava, ceava, lia romances à sombra. Então, quem é que fazia tudo isso? A Dona Glória. Então, lia romances à sombra das laranjeiras e atenazava Maria das Dores. Vejam, todas as ações, quem é que atenazava? É a Dona Glória. Agora, não aparece junto ao verbo. Então, é o que se diz que é o sujeito oculto. Mas é preciso entender, olhem bem o que a banca diz. Ó. O sujeito da forma verbal atenazava é oculto. Tá, é um sujeito oculto. O que é isso? Sabemos qual é o sujeito, mas ele não aparece junto ao verbo. Por isso que eu voltei ao contexto. Porque eu tenho clareza quanto a que seja o sujeito no parágrafo anterior. Agora, essa questão de chamar de sujeito oculto, você sabe que na classificação mesmo do sujeito, na clássica, digamos, na classificação dos mais renomados gramáticos, a menção ao oculto é uma situação em que ele não aparece. Agora, na verdade, como uma classificação, não deixa de ser um sujeito simples. Qual é o sujeito? Ele não aparece, tá? É Dona Glória, um sujeito simples, numa visão mais clássica, certo? Agora, tem cada vez sido mais comum que se caracterize esse sujeito que não aparece tal como oculto. O jeito dele é oculto, não aparece, mas como se fosse uma classificação mesmo. Mas não há problema quanto a isso. Simplesmente nós devemos observar qual é a linha da banca. O que importa aqui, ó, o sujeito da forma verbal atenazava é oculto. Tá? Ele é oculto. Tanto é que as bancas tomam cuidado, às vezes, de nem dizer a classificação do sujeito. Não, é oculto. É verdade, ele existe e não aparece. Então, não há problema algum, né? Então, oculto. Fiz todo esse comentário porque não é toda a bibliografia que inclui o oculto como se fosse uma classificação do sujeito. Com o que eu concordo, porque oculto é só um jeito de dizer, não está aparecendo. Mas nunca foi, tradicionalmente, a classificação do sujeito. Mas, se as bancas afirmarem, não há problema algum quanto a isso. Então, verdadeiro esse primeiro item.
Depois, o sujeito da forma verbal queixava-se, linha 11, é inexistente. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, sujeito inexistente, ou então oração sem sujeito, é quando eu tenho verbo impessoal. Queixava-se não é verbo impessoal. Impessoais, sempre é bom rememorarmos, né? Haver, valendo existir ou fazer, o próprio fazer indicando o tempo, temperatura, o clima, o estar indicando o clima, os verbos que exprimem fenômenos meteorológicos e o verbo ser quando indicar horário, data ou distância, embora mantenha aquela concordância irregular que na concordância verbal se observa muito essa questão. Então não é impessoal. Logo, eu não preciso nem ver qual é o sujeito. Não é inexistente, portanto, falso. Se eu estou numa prova, eu simplesmente ponho falso e nem perco tempo em vendo outros aspectos. E aqui nós, é claro, em nome de ampliar o estudo, vamos fazê-lo. Então, que sujeito é esse? Vejam na linha 11, ó, na sequência até em que nós estávamos. Ó. Queixava-se de tudo, dos ratos, dos sapos, das cobras, da escuridão. Quem é que se queixava? Nós ainda estamos em toda a lorota aí envolvendo a dona Glória. Veja que começou lá no primeiro parágrafo e na sequência se entende que em várias situações aí é dela que se está falando. Né? Então, novamente eu teria, sobre o aspecto de banca que gosta de usar o termo oculto, um sujeito oculto. Mas na verdade, como eu disse antes, não deixa de ser um sujeito simples. Né? Mas, na linha da faúja, seria, se, por exemplo, fosse apresentar verdadeiro ou falso, uma questão como essa aqui, e fosse verdadeiro esse segundo item, certamente diria, tem sujeito oculto, tá? Como o fez no primeiro item. Tá? Então, esse segundo aí, falso, F. Vejamos o terceiro item. O sujeito da forma verbal se ausentava, linha 22, é indeterminado. Bom, aí é um pega-ratão se considerarmos só a opção. Tá? Observe bem, novamente, essa questão comigo aí no vídeo. Esse terceiro item. O sujeito da forma verbal se ausentava, linha 22, é indeterminado. É impossível eu simplesmente com essa afirmativa resolver. E por quê? Sou pena de nós, isso é de propósito explorado, termos uma ideia equivocada, e se não formos ao contexto, né, acabarmos errando, de que terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado. Então, já que o comentário é de sujeito indeterminado, vejamos, sujeito indeterminado. A terceira pessoa do plural, o verbo que esteja na terceira pessoa do plural, né? Mas sem referencial, eu nem posso buscar sem referencial para ser sujeito. Que eu costumo dizer que é a linguagem das fofocas. A linguagem das fofocas. Falaram da fulana, nunca alguém saberá quem falou da fulana. Até porque eu não tenho resposta, não tenho referencial para ser sujeito. Mas quem é que falou da fulana? Não, elemento preposicionado nem pode atuar como sujeito. E mesmo assim seria no singular, mas igual não poderia. Então, e por que eu digo sem referencial para ser sujeito? Porque se eu disser assim, os alunos resolveram o exercício e foram aproveitar o intervalo. Falaram com os seus colegas durante todo o tempo. Quem é que falou? Os alunos. Então, no contexto, há um referencial para aquilo ser sujeito. Então, não é sujeito indeterminado. Ou, às vezes, o termo no plural pode estar até do lado. Os alunos falaram. Aí já é mais simples. Né? Então, é terceira pessoa do plural sem referencial para ser sujeito. Eu não tenho nem como buscar no contexto,
e tampouco se é um período isolado, eu tenho uma resposta livre para ser sujeito. O que é resposta livre? Que não tenha preposição. Né? E a outra situação, ó, é quando eu tenho ó, verbo mais o ser, tá? Mais elemento preposicionado. Elemento preposicionado. Preposicionado. Então, notem bem. Se eu disser assim, precisa-se de materiais. Precisa-se de materiais. Que é que se precisa? De materiais é uma resposta com preposição, portanto, jamais poderia atuar como sujeito. Então, eu não tenho uma resposta livre para ser sujeito, né? E isso sempre ocorrerá quando eu tiver verbo mais o ser mais um elemento preposicionado. Sempre eu terei isso aí. Né? Então, é nessas duas situações em que eu terei sujeito indeterminado. E aí voltemos para a questão. A questão 13 que nós estamos. Então, observem aí na tela. Ó, o sujeito da forma verbal se ausentar, linha 22, é indeterminado. Então, vamos lá para o contexto. Vamos voltar ao texto. Ó. Linha 22 do texto. Vejamos todo o período para ter maior clareza. Madalena, na linha 19 começa. Madalena batia no teclado da máquina. Seu Ribeiro, agora sim começa o período. Seu Ribeiro escrevia com lentidão trêmula, às vezes se aperreava procurando a régua, a borracha, o frasco de colo, que se ausentavam porque Dona Glória tinha o mau costume de mexer nos objetos. Até aí já dá. Que se ausentava. Quem é que se ausentava? Veja, para acertar a concordância, bastaria resposta. Quem é que se ausentava? A régua, a borracha, o frasco de cola. Tá? Então, por isso está no plural. Agora, profundamente falando, na verdade, o sujeito de ausentavam é o pronome relativo que retoma esses elementos que eu citei. Vamos ver, se fosse para acertar a concordância, suponhamos que fosse uma questão de concordância em que eu simplesmente deveria responder se é singular ou plural. Então, quem é que se ausentava? A régua, a borracha, o frasco de cola. Eu apresentaria o verbo no plural e pronto. Agora, profundamente falando, é em referência a esses elementos, mas isso para a oração do ausentavo é o que faz, ele que faz a relação, por isso que é um pronome relativo. Tanto é que eu poderia dizer, ó, procurando a régua, a borracha, o frasco de colo, os quais se ausentavam. Os quais para retomar todos, né, que é a diferença de feminino e masculino. Os quais se ausentavam. Então, na verdade, é a palavra aqui aí que atua como sujeito. Né? Mas o que importa para nós não é indeterminado, ser um sujeito simples. Então, sigamos. Falso, então. Agora, novamente, no último item da questão 13. Então, retomemos. Ó. O primeiro item é verdadeiro, já fizemos. O segundo e o terceiro, falso e falso. O quarto item, o sujeito da forma verbal consegue, linha 50, é simples. Vamos lá ao contexto. Na linha 50. Pensou mal. Ninguém consegue escrever, calcular e conversar ao mesmo tempo. Quem é que consegue? Ninguém. Né? Ninguém é o sujeito. Isso é um sujeito simples, como de fato aí está apresentado. E certamente isso é para explorar o equívoco que alguns cometem de entenderem que pronome indefinido, como é o caso aqui, ninguém, alguém, ninguém, todos, alguns, nenhuns, e que por serem pronomes indefinidos seriam sujeitos indeterminados, que eu levantei aqui, em hipótese alguma. Ah, mas ele indefine, ninguém consegue, quem é que consegue? Ninguém.
Eu estou indefinido. Sim, indefinido, tanto é que é um pronome indefinido. Agora, daí a dizer que é um sujeito indeterminado? Não, nada disso. Então, pela combinação verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, nós temos aí para essa questão 3 a letra B. Né? B de biblioteca, né, que eu sugeri, biblioteca. Então envolveu aí a classificação do sujeito.